Graça e paz, irmãos. Hoje falamos pela manhã e vamos continuar falando sobre o maior evento da humanidade. O túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Não seguimos um líder morto, mas alguém que está vivo. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 15. Capítulo 15. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Pai querido, que o teu Espírito ministre a tua palavra e continue a nos revelar sempre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aqui está uma defesa enfática do Evangelho, da pessoa, da obra e da ressurreição de Jesus, feita pelo apóstolo Paulo. E é interessante porque ele diz aqui, ele vai elencando as pessoas às quais Jesus apareceu depois da sua ressurreição. E quando chega no versículo 8, ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Quer dizer, era uma testemunha ocular, uma testemunha viva da pessoa ressurreta de Jesus Cristo. E no livro de Atos, no capítulo 22, também o apóstolo Paulo, diante da sua prisão, ele fez uma defesa enfática da pessoa e da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 22. Ele diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, era um homem de cultura, né? Formação jurídica, culto, guardaram ainda maior silêncio e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele não agrediu ninguém, não atacou ninguém, respeitou ainda os seus algozes, os seus acusadores. Persegui este caminho, com um C maiúsculo, né? Quando Jesus disse: eu sou o caminho. Assim os discípulos eram conhecidos, os do caminho, até que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Até aqui, testemunho de que Jesus viveu, ressuscitou, estava vivo e está vivo. Esta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, é uma defesa enfática da ressurreição de Jesus. E o apóstolo aqui contraria todos os argumentos
que são opostos, que negam a ressurreição de Jesus. E nós lemos no texto bíblico: se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Estamos perdendo tempo, seguindo alguém que ficou no túmulo. Mas não, ele ressuscitou, e eu sou testemunha da ressurreição dele. Olha, a ressurreição do corpo é uma esperança tão certa como a vida e a morte. Você tem certeza que está vivo? Tenha certeza da ressurreição. Já fomos ressuscitados pela fé espiritualmente juntamente com Cristo. Efésios 2:6. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tenha certeza que quando você fechar os olhos para esta vida, se você está em Cristo, ou se Jesus vier antes da sua partida, você estará com Ele para sempre. Esta esperança está de tal modo vinculada à ressurreição de Jesus, que se ela não acontecer, todo o edifício espiritual construído sobre a pessoa e a obra de Jesus desmorona, não fica pedra sobre pedra. Alguns líderes da comunidade de Corinto, da igreja, e ali estavam os saduceus, que negavam a ressurreição. O apóstolo escreve e diz que, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé e a nossa pregação não tem valor algum. Estamos fazendo o quê? Perdendo o nosso tempo. É o que ele diz no versículo 14, aí de 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. O sepulcro vazio, o túmulo vazio, é a base da fé cristã. Jesus ressuscitou, e isto impulsiona o cristianismo a pregar esta verdade sem medo. Foi quando os discípulos ganharam coragem para pregar o evangelho. Olha, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Até o cientista Tomé, como vimos hoje pela manhã, a ciência teve que se dobrar diante da fé, diante do evangelho, diante de Cristo. Tomé era cientista. Comprova o que você está vendo, Tomé. Eu estou vivo. Muitos líderes religiosos levantaram movimentos, lideraram grupos, mas ficaram na sepultura. Jesus, no entanto, vive. Não bastasse isso, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, depois da sua ressurreição, apareceu aos 11, Mateus capítulo 28. Apareceu aos 11, versículo, vou ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem autoridade maior no céu e na terra do que a autoridade de Jesus. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. É bom a gente treinar aqui, porque quem não confessa aqui, não concordando, não crendo, vai confessar, porque está escrito, vai confessar que ele é Senhor. Aí ele deu uma ordem, versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fazei discípulos de todas as nações. As pessoas gostam de seguir outras pessoas nas mídias sociais. Está aqui o maior líder, e aquele que tem mais seguidores pelo planeta, Jesus. Mesmo depois de 2000 anos, o número de seguidores continua a crescer, dia após dia. Jesus. Oi? Sem rede social, sem Instagram, sem Facebook, sem propaganda, sem promessa. É o maior líder. Eu lembro de um livro que eu li, do Augusto Cury. O maior líder que já existiu, Jesus. E nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca. E é interessante também que ele nunca desapontou ninguém. Nunca. Nunca ninguém poderá dizer, estou decepcionado com Jesus. Nunca. O maior líder, o Senhor, o Salvador. A plenitude de Deus é revelada na pessoa do seu Filho, para nos libertar plenamente da falência, da nossa falência, por causa do pecado. Jesus refutou com toda franqueza a oposição dos saduceus, porque eram contrários à ressurreição. Vamos conferir aqui Mateus no capítulo 22, os versículos 31 e 32. 31 e 30. Aliás, eu gosto de ler sempre o texto completo para a gente não pegar o texto pela metade, né? Senão a gente não entende o contexto. Vamos ler desde o versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí colocam uma questão para Jesus. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Jesus sabia, conhecia, estava vendo a intenção do coração deles, né? Como vê as nossas intenções. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Quiseram fazer uma pegadinha com Jesus. Vamos ver se ele cai. É uma falta de respeito, é um abuso, né? Mas as pessoas são assim, né? A humanidade é assim, de um modo geral. Não mudou nada. Continua assim. Isto quer dizer
que os 3 primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, embora tenham morrido e sido sepultados centenas de anos antes de Jesus, continuam vivos e, obviamente, aguardando a ressurreição do corpo para voltarem a ser corpo e alma. Por ocasião da morte de Lázaro, Jesus declarou à chorosa Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E pergunta para ela: você crê nisso? De todos os eu sou de Jesus, este foi o mais desafiador e consolador. Depois, ainda pergunta à irmã do morto: você acredita nisso? A mulher de Betânia respondeu prontamente: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas na hora de tirar a pedra: Senhor, não faça isso. Lembram? Não faça isso, já cheira mal, faz 4 dias. Marta, eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Os saduceus não criam na ressurreição, assim como hoje muitos duvidam da divindade de Jesus, de sua obra e da sua ressurreição. Duvidam da realidade do inferno. Mesmo assim, proclamam um novo céu e uma nova terra. Já viram por aí? Pessoas batendo de porta em porta, novo céu, nova terra. E o inferno? Não, o inferno não existe. Aliás, eu tinha na família, né, uma pessoa que já faleceu. Falou: não, o inferno é aqui. E era crente. O inferno não existe, o inferno é aqui. Que inferno, coisa nenhuma. Aliás, uma não, né? Mais de uma pessoa. O inferno não existe. Jesus disse que existe. Que tal se a gente acreditar e fugir dele? Porque se você não acreditar e for para lá, não tem volta. Jesus contou que aquele homem estava lá no inferno, não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha água gelada, não tinha ventilador. E ele estava lá, olha, atormentado, querendo sair de lá. E Jesus falou: ó, não tem jeito. Quer dizer, até que tem. Porque o livro de Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Está ruim no inferno? Vai para o lago de fogo depois. Se na destruição do templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, na negação da ressurreição de Jesus, não fica um fato sobre o outro. Tudo desmorona se Cristo não ressuscitou. Então está tudo perdido e nada tem valor. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo ao fazer a lista das demolições. Então, começando pelo versículo 14, aí de 1 Coríntios 15. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, não temos nada para pregar, nada para acreditar. E quem ousaria seguir um morto? Quem? E mais, se Cristo não ressuscitou, ele diz no versículo 15, os apóstolos são todos mentirosos e fizeram afirmações falsas. É o que ele diz no versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus.
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. E ainda, se Cristo não ressuscitou, somos todos tolos ao confiar que Deus salva o pecador e o livra da condenação eterna. O versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda, ele diz que se isso não aconteceu, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O versículo 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. Mas o apóstolo não se detém nas conjecturas sombrias e até mesmo sádicas da demolição dos alicerces da ressurreição, porque não existe a hipótese da não ressurreição e nem da não ressurreição dos mortos. É o que ele vai dizer do versículo 20 ao versículo 22. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Recebem a vida de Cristo na ressurreição pela fé, depois da morte para o pecado no corpo de Cristo, para participar da segunda ressurreição. E os que não creem vão experimentar a segunda morte. O império da morte foi destruído pela vinda de Cristo. A morte entrou pelo pecado, mas foi vencida pelo poder da ressurreição de Jesus. O poder da vida do Filho de Deus resplandece em graça para a glória do Pai. Por isso Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sem forças para vencer a morte e sair do túmulo, dependemos unicamente da misericórdia e do poder de Deus. O Senhor Jesus, tendo vida em si mesmo, veio ao mundo e resolveu inteiramente todas as consequências do pecado no homem, inclusive a morte. Submetendo-se à morte, ele destruiu na sua morte o poder da morte. E na ressurreição, tornou-se a vida e a justiça de todos aqueles que creem na obra consumada na cruz. Concluindo, a ressurreição do corpo, no final dos tempos, não será a ressurreição do mesmo corpo com o qual nascemos. Assim como aconteceu com o filho da viúva de Sarepta, hoje de manhã nós lembramos de alguns fatos bíblicos, de alguns milagres apontados pela Bíblia em relação à ressurreição. O filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, de Dorcas, não será um mero prolongamento ou repetição de vida terrena. Esses foram ressuscitados e morreram novamente. Mas será algo absolutamente novo. É o que o apóstolo passa a explicar nos versículos 42 ao 44.
aí de 1 Coríntios 15. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E se há corpo natural, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso receberemos um corpo espiritual, um corpo celestial. Aproveitem aqui, porque Jesus disse lá para os saduceus que no céu, na ressurreição, não se casam e não se dão em casamento. São como os anjos. Olha, o juramento é até que a morte nos separe. Separou, acabou. Lá não, é aqui só. Aproveitem. Glória a Deus que nos incluiu na primeira ressurreição, juntamente com Cristo, para que sejamos ressuscitados por ocasião da segunda ressurreição. Cada um de nós, depois da ressurreição, terá identidade própria, embora num corpo celestial. A biologia dos mortos que tornaram a viver no decurso da história, que foram ressuscitados, é uma, mas a biologia do corpo da ressurreição final será outra. Impossível agora de ser estudada, investigada e entendida. Mas creia. Aí terminamos com as palavras do apóstolo Paulo, aqui nos versículos 55 ao 57, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 55 ao 57. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele sabe recompensar aqueles que lhe servem, aqueles que são fiéis. Amém? E amém.